O segredo de Jesus. Eu, Jaeder Macedo, você, meu melhor convidado. Convidado para esse canal aqui, Jaeder Sou, um canal de palavra. E a gente faz vários comentários, várias resenhas. Eu espero que vocês também estejam comigo aí no comentário. Então, não se esqueça também, dê o like. Já chega dando like aí para incentivar e ajudar o nosso canal, que isso é muito importante. Isso empurra o nosso canal para frente e mais pessoas vão ter acesso ao nosso canal, tá? Então, vídeo de hoje, o segredo de Jesus. Então, gente, antes de começar, deixa eu te falar. A nossa edição, ela é o que? Progressiva. Lembre-se disso. Então você tem que assistir o vídeo todo. Se assistir só o comecinho, vai perder o que é mais importante. Se for correndo lá pro final, não vai entender nada como é que eu cheguei lá. Então, vem comigo, vem acompanhando esse vídeo que você vai entender o segredo de Jesus, o porquê que ele teve que contar um segredo e porquê que ele teve que guardar o segredo. E você vai chegar lá comigo e eu vou começar falando dos motivos da alma. Observe bem como diz o salmista Davi: as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Então, Salmo 42, versículo 3 em diante. A gente está lendo aqui uma passagem onde o salmista está com a sua alma angustiada e debaixo de lágrimas. Então ele vai com a galera pro templo, canta com voz de alegria e tudo mais, e a coisa não resolve. O problema continua na alma. E ele faz uma introspectiva, ele fala com ele: por que te abate, sua minha alma? Né? E as pessoas ainda ficam questionando: cadê o teu Deus? Cadê o teu Deus? Quer dizer, as circunstâncias o afligem, e a gente tem esse costume de perguntar pra gente mesmo: onde está Deus numa hora dessa que eu tô nessa aflição? E a resposta que ele fala pra ele é: espere em Deus. Aguarde em Deus que você vai ver que Deus ainda vai nos livrar de mais uma dessa. Quer dizer, gente, a nossa mente é um campo de batalha. A gente precisa conversar com a nossa alma e abater a nossa ansiedade com a nossa esperança em Deus. E ele ainda vai falar em outro salmo: enquanto calei meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava de dia e de noite sobre mim, e o meu vigor se secou como no calor do verão. Confessei o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Veja aqui, agora essa alma está angustiada por esconder, por guardar pecado. E ele falou assim, ó: então eu disse para quem? Para a alma dele: confessarei o meu pecado. A coisa tem que começar na nossa mente. A gente tem que ser o primeiro a sentir o desejo de resolver o que está acontecendo aqui dentro. E o primeiro passo é entender que existe um mal em mim. As pessoas têm dificuldade de reconhecer os seus pecados, as pessoas têm dificuldade de reconhecer as suas crises e começam a culpar as outras pessoas. Então, enquanto a sua alma disser para você que a culpa é de outro, você vai ficar igual o salmista aqui, definhando com a sua angústia, com a sua dor presa dentro de você. Então o apóstolo Paulo fala assim: renovai-vos pela renovação do vosso entendimento, renovação da mente. O que é mente, gente? O centro das emoções é a alma. A alma precisa ser renovada através das nossas introspecções, para a gente dizer para nós mesmos o que nós precisamos de Deus, que nós precisamos nos arrepender, que nós precisamos nos livrar da angústia. E o segredo desse livrar da angústia é despejar em algum lugar, em alguém ou em alguma coisa, é confessar. Então o salmista está no nível aqui de que eu preciso confessar para Deus o que está aqui dentro. Mas Deus não sabe. Deus sabe, mas quem não sabe somos nós. Por isso que ele pergunta: Adão, onde tu estás? Deus não sabia, Deus sabia. Quem não sabia onde ele estava era o próprio Adão. Porque Adão, assim que você souber a encrenca que você se meteu, somente você entendendo onde você está, para entender o tamanho do clamor que você precisa se fazer,
o tamanho do arrependimento que você precisa ter, aí sim, arrependido, eu posso ir até você te resgatar e te salvar. Veja bem também, agora Tiago, estamos agora no Novo Testamento. Agora que eu cheguei no Novo Testamento, é a oportunidade de você novamente dar o like. Talvez você não tenha dado ainda, eu tô te cobrando porque eu preciso do like. Nosso canal precisa do seu like, então não deixa. Agora no Novo Testamento, o Tiago vem e diz assim, olha, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. O que Tiago está dizendo aqui? Tiago está falando assim, olha, depois da oração pode ter certeza, você está perdoado. Porém, confessa. Quer dizer, tá perdoado, tá. Mas por que então que ele fala confessa uns aos outros? Porque, gente, depois que você se arrepende diante de Deus, muitas vezes a culpa permanece. Porque a gente sabe que a gente enganou muita gente. A nossa cabeça fica desse tamanho. E pela culpa permanecer em nós, a gente entende que ainda não está totalmente curado, ou ainda não estamos totalmente perdoados. Sabe o que eu vou fazer? Vou pecar de novo. Já que eu não estou perdoado, eu vou pecar de novo. Eu me privo da cura. Por quê? Por causa da culpa. E como é que eu me livro dessa culpa? Confessa. Confessa para alguém. Confessa diante de alguém, tem alguém perto de você para você despejar essa dor, essa culpa aí e dizer, eu já me livrei desse pecado, não quero mais para minha vida. É por causa desse ocultar de pecado que muitas pessoas não se livram da infidelidade conjugal. Por quê? Porque tem dificuldade de confessar. Muitas pessoas não se livram da pornografia. Por quê? Porque tem dificuldade de confessar. Muitas pessoas não se livram da mágoa do outro. Por quê? Porque não conseguem chegar para o irmão e dizer para ele assim, meu irmão, me perdoa, eu cometi um pecado contra ti, a gente discutiu aquele dia, não foi legal, eu quis ter razão, você quis ter razão, eu tô arrependido. É a hora da gente botar para fora o que não presta, nos livrar da angústia da alma e sermos curados através da confissão. E agora sim, eu quero levar você para o Evangelho de João, para mostrar para você também. Você pode estar pensando assim, olha, já está falando de segredo de Jesus, já está falando de confessar pecado. Jesus vai confessar algum pecado? Vai, não dele. Me acompanha aqui no Evangelho de João, capítulo 13. Tendo dito isto, turbou-se em espírito e afirmou dizendo, na verdade vos digo, que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão fez sinal a este, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe, Senhor, quem é? Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariote, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus, o que fazes, faze-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isso. Porque, como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito, compra o que é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Por que eu li o texto todo? Para que você entendesse que ficou bem claro nesse texto que quem recebeu a notícia do traidor foi João. Só João. Jesus só podia contar com João. O texto começa e tendo ele turbado em espírito, quer dizer, angustiado a tua alma até a morte. Jesus precisava desabafar aquilo com alguém. Isso era o lado humano de Jesus. Lembra-se que Jesus chorou no túmulo de Lázaro, dizendo pra gente, os seres humanos choram nas suas tristezas. Isso é normal. E agora Jesus fala assim, seres humanos se angustiam. E os seres humanos precisam de um amigo. Precisam de um João para uma hora dessa. Por quê? Porque se Jesus fala para todo mundo, o plano não era nem cumprido. E o interessante é que quando eu leio isso nos sinóticos, Marcos, Mateus e Lucas, nenhum deles detalham isso. Dá a entender que Jesus falou para todos os discípulos que o traidor era Judas. Como é que Judas ia se comportar, gente? Depois que Jesus fala que o traidor é Judas, Judas nem reage. Eu não, Senhor. Fica tudo de boa. Ah, valeu, Judas. Então,
Quando eu li o Evangelho de João, aí eu entendi detalhadamente, porque o quarto evangelho, o Evangelho de João, se preocupa em detalhar as reuniões com o mestre. E ele, né, o mais, como eu posso dizer assim, né, pretensioso que ele seja, ele se coloca como discípulo amado. Não porque Jesus o amava mais, mas porque ele era o mais colado com Jesus. E na hora da cena, quem estava deitado no colo de Jesus? O João. E a cena diz que Pedro faz sinal para ele. João, conta para ele que para você ele fala. Aí João vai lá no ouvidinho de Jesus, já que ele está reclinado no peito de Jesus, e ele fala: Senhor, quem é o traidor? E Jesus fala só para João: aquele que eu der um bocado molhado no azeite. Jesus pega um pão, molha no azeite e dá para Judas. Naquele momento, somente João e Jesus agora sabem quem é o traidor. E Jesus fala para Judas: agora vai fazer o que você tem que fazer. E o texto é claro. Por que eu li o texto todo? Porque o texto diz assim: e os outros não entenderam nada porque Jesus falou aquilo para Judas. Fazer o quê? Né? Talvez é porque ele tinha bolsa. Então os outros pensaram que ele foi comprar um mantimento para festa, ou que foi fazer alguma doação para o pobre. Talvez Jesus enviou ele para uma missão. Mas o que ninguém entendia, só o João sabia, era que Judas estava indo trair o amigo. E naquele momento, eu agora quero imaginar, porque a cena não diz, que quando aquilo tudo ali acaba, Pedro deve ter apertado João. João, fala pra mim. Eu vi Jesus cochichando com você. O que foi que ele falou pra você? E talvez João apreensivo. Esse segredo eu não posso contar. Esse tem que ficar comigo. Foi um momento que eu tenho que respeitar. É um momento que nós precisamos respeitar. É a dor do nosso amigo. Infelizmente, pessoas imaturas, pessoas irresponsáveis, ouvem pesares e repassam adiante. Isso é horrível. Isso é triste, isso não é levar em consideração a dor do outro. E por causa dessa semente de Satanás no meio da igreja, as pessoas estão perdendo a coragem de confessar, as pessoas estão tendo medo, as pessoas estão agora melindradas, porque não sei se eu contar isso para alguém se vai ficar por aqui mesmo, ou se a torcida do Flamengo vai ficar sabendo. É um momento que a gente precisa de ter um João. Você que muitas vezes atende gabinete pastoral ou faz aconselhamento de jovens, vocês vai recebendo carga e fica por aqui. Vocês não têm com quem confessar. Nos últimos dias a ciência está à nossa disposição. O psicólogo ele tem por credencial lá, pela lei que o confere de guardar tudo que bate ali, porque ele também tem um outro terapeuta que ele vai se consultar. A gente não pode carregar a carga sozinho, gente. Isso é evangelho, é uns com os outros, um ajudando o outro. Então, o segredo de Jesus era esse. O traidor está comigo. E Jesus se angustiou por guardar esse segredo durante tanto tempo e só pôde compartilhar com João. Ele tinha 70 numa missão, ele andava com 12 e muitas vezes ele se restringiu a 3. Mas na hora de contar o segredo, ele contou só para um. Mas eu quero que você lembre, Jesus ficou sozinho no jardim do Getsemane. Nem João estava lá. Isso são fases da nossa vida, querido. Mas o tempo todo, o maior consolador é o Espírito Santo. Então deixa eu dizer para você, antes de encerrar esse vídeo, se você não tem em quem confiar, converse com o Espírito Santo para que ele te cerque de pessoas de confiança, porque nós precisamos a cada dia uns dos outros. Os dias são maus, a coisa está só degringolando e as pessoas estão ficando cada vez mais solitárias. As pessoas agora estão usando: eu preciso cuidar de mim, eu preciso cuidar de mim. Agora o egocentrismo está crescendo nos últimos dias, nos afastando do evangelho. Eu preciso cuidar de mim cuidando de você, porque enquanto eu cuido de você tem alguém cuidando de mim. Essa é a mensagem do evangelho. Não vamos fugir da mensagem do evangelho. Então, se você chegou até aqui, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com alguém e deixe já nos comentários aqui também, tá? Eu preciso cuidar de alguém. Eu preciso ser o João de alguém. Maturidade, igreja. Parar com esse negócio de fazer fofoca ou de condenar o irmão pela crise que ele está passando, pela dificuldade que ele tem. Jesus, ele estava angustiado pelo que acontecia com ele, pelo pecado do Judas. Mas muitas vezes a nossa alma se angustia com os nossos pecados, com as nossas crises. Precisamos de um João. Compartilhe esse vídeo, curta esse vídeo, esteja comigo na próxima.